Crê na graça, quem crê no poder da graça, aleluia. Se você está em pé aqui hoje é graça, se você tem caminhado é graça, tudo que você tem feito é fruto da graça de Deus. Deus é um Deus gracioso, que nos abençoa todos os dias. E abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 1. Em diante. Abra o seu coração, porque o Senhor vai falar com você através da sua palavra. Amém? Palavra de Deus, ela é poderosa, e através dela Deus fala conosco. Quem achou Marcos capítulo 16, versículo 1 em diante aí, diz amém? Amém. Amém. Com esse amém aí eu vou estar lendo então a palavra do Senhor. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Diga, igreja, e era ela muito grande. Amém. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Queridos, Deus honra pessoas. Fala para o seu irmão aí: Deus honra pessoas. Deus está pronto a honrar pessoas que estão dispostas a sair do círculo da mesmice, que estão dispostas a romper com as barreiras da acomodação, que estão dispostas a fazer diferente do que a multidão ou do que a maioria está fazendo, no sentido de permitir que as tristezas, as frustrações, os problemas, as aflições que vieram sobre a sua vida dominem seus sentimentos, dominem seus corações mais do que a sua fé no Salvador. O Senhor está disposto a honrar pessoas que estão dispostas a fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Quando todo mundo está triste, quando todo mundo está desanimado, quando todo mundo se entregou aos problemas, quando todo mundo perdeu a esperança, Deus está disposto a honrar pessoas que estão dispostas a fugir dessa situação e dizer: apesar de tudo, eu estou em pé e vou servir a Deus. Eu estou em pé e vou caminhar. Eu estou em pé e vou adiante. Porque não são as circunstâncias que determinam o meu humor, não são as circunstâncias que determinam a minha felicidade, não são as circunstâncias que determinam quem eu sou. O que determina quem eu sou, o que determina a minha felicidade, o que determina o meu humor é Jesus de Nazaré. Deus honra pessoas assim, e Deus procura pessoas assim para honrar. E nesse domingo pela manhã, que está registrado aqui no Evangelho de Marcos, Deus encontrou 3 mulheres: Maria Madalena, Salomé, que não foi aquela que dançou para que a cabeça de João fosse cortada fora, e Maria, mãe de Tiago. 3 mulheres que resolveram romper com essas barreiras. Todo mundo estava triste. Se você abre o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 20, versículo 19, está dizendo que os discípulos estavam dentro de um quarto, com medo dos judeus, estavam ali fechados, com medo, porque Jesus havia sido morto,
porque Jesus havia sido sepultado, e eles estavam todos ali, fechados naquele quarto. Porém Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé estavam em pé, caminhando em direção a Jesus. Quem está caminhando em direção a Jesus aí? Apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das tristezas, apesar das dificuldades, mas ainda caminhando em direção a Jesus, mas ainda comprometido com Jesus, mas ainda comprometida com o Salvador, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das tristezas. Porque, irmãos, daquela sexta-feira até aquele domingo, irmãos, aquele final de semana deve ter sido o final de semana mais triste, mais pesado para aquelas pessoas que estavam andando com Jesus, porque foram 3 anos caminhando ali com Jesus, vendo Ele fazer milagres, vendo Ele fazer maravilhas, esperando nele como Messias, mas de repente Ele é morto, Ele é crucificado, o sangue dele é derramado naquela cruz. Para muita gente ali, tudo acabou, mas na realidade nada havia acabado, ainda havia a ressurreição, ainda havia o momento de Jesus voltar à vida novamente. Irmãos, a vida de Jesus foi toda marcada pelo sobrenatural. O seu nascimento foi marcado pelo sobrenatural, porque foi gerado pelo Espírito Santo. A sua vida foi marcada pelo sobrenatural, porque Ele viveu sem pecado. A sua morte foi marcada pelo sobrenatural, porque no momento em que Ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o céu se enegreceu. Irmãos, muitas coisas aconteceram assombrosas, que até os soldados romanos disseram: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Até os incrédulos tiveram que olhar para tudo que estava acontecendo ali e dizer: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Mas a sua ressurreição, ela foi totalmente sobrenatural. Ele ressurgiu, Ele voltou do mundo dos mortos, e Ele está vivo e vive para todo sempre, e Ele está disposto a honrar pessoas. Quem quer ser honrado por Jesus nessa noite? Essas mulheres, irmãos, elas nos ensinam o que nós precisamos fazer para que nós possamos ser honrados por Jesus. 3 mulheres, numa época em que os homens eram vistos, numa época em que os homens somente eram vistos como alguém de valor e que podiam servir a Deus, 3 mulheres se destacam nessa situação, para mostrar para nós, irmãos, que para servir a Deus, muitas vezes os padrões humanos são quebrados, porque Ele não obedece os padrões. Ele olha o coração, Ele vê o coração, e dentro do que Ele vê, Ele faz, Ele honra, Ele exalta pessoas. E essas 3 mulheres, elas foram honradas pelo Senhor com o privilégio de serem as primeiras pessoas a saber da sua ressurreição, e de serem as primeiras a proclamar essa ressurreição por todo o arredor do local onde elas moravam. E eu vejo que o Senhor honra pessoas, Ele está disposto a honrar pessoas que têm coragem de assumir que são servos ou servas de Deus, no momento em que ter essa atitude vai trazer perda, prejuízo, ao invés de bênçãos materiais. Sabe em que momento Deus precisa que você assuma que você serve a Ele? Sabe em que momento Deus precisa que você se assuma como crente, que você se assuma como cristão, que você se assuma como um servo, como uma serva de Deus? No momento em que isso muitas vezes pode representar algum tipo de prejuízo para você, de perda para você, porque se posicionar como cristão quando envolve ganho, todo mundo quer, até quem não é cristão de verdade vira cristão nessa hora. Por quê? Porque envolve ganho. Mas quando envolve perda, quando envolve de repente sofrer alguma situação desconfortável na vida material, não são todos que avançam, não são todos que vão adiante. Essas mulheres, elas estavam declarando para todo mundo que elas serviam a Jesus no momento que todo mundo estava perseguindo aqueles que serviam a Jesus. Tanto é que os discípulos estavam escondidos, mas elas não estavam escondidas. Elas disseram: eu não vou ser crente anônima, eu não vou ser agente secreto de Jesus, eu não vou dizer que eu sou quem eu não sou, eu sou de Jesus e todo mundo vai saber disso, porque eu vou lá, eu vou caminhar em direção aonde Ele se encontra, eu vou servi-lo, ainda que isso pareça ser desnecessário hoje,
ainda que isso pareça ser sentido hoje, todo mundo vai saber que eu sou de Jesus. Quem é de Jesus aqui? Ter coragem para servir a Deus, irmãos, no momento quando envolve risco, é perigoso, eu posso perder alguma coisa, ou até mesmo a minha própria vida. Isso é uma situação para pessoas que têm uma fidelidade que vai além da questão daquilo que elas estão recebendo ou não da parte de Deus. É uma fidelidade que não se materializa na vida da pessoa com base nos benefícios que Deus dá, mas pelo senso ou pela consciência de que você tem o privilégio de participar dos planos de Deus e de conhecer o Criador do Universo, e de servir a Ele, e de ter o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo na terra. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram quando disseram àquele rei que disse o seguinte: quem não se prostrar vai morrer, eu vou lançar na fornalha, vai perder porque insiste nessa fé, porque insiste em ser fiel a um Deus. Aqueles homens disseram: pois é, nós vamos insistir em ser fiel a esse Deus, e se nós tivermos que perder, e se nós tivermos que morrer, morreremos, não nos prostraremos diante da sua estátua. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele nos livrará das suas mãos, porém, se Ele não nos livrar, ainda assim nós não te serviremos, porque os nossos joelhos só se dobram diante do Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Eles sofreram, eles foram lançados na fornalha, porém o Senhor entrou lá e os livrou de lá e os exaltou diante dos olhos de toda aquela nação. Eu quero dizer para você, Deus precisa de gente que tenha coragem de dizer que é de Deus, no momento em que todo mundo está fugindo dessa responsabilidade, no momento em que todo mundo está recuando, no momento em que todo mundo está se escondendo, no momento em que todo mundo está fazendo de tudo para não mostrar quem é em relação à sua fé. Irmãos, nós precisamos dizer ao mundo quem nós somos, em quem nós cremos, qual é a salvação que nós defendemos, qual é o conceito de salvação sobre a qual nós estamos alicerçados. Não é uma salvação que vem das obras humanas, é uma salvação que vem pela graça de Deus. Eu tenho que dizer isso às pessoas, porque muita gente lá fora ainda está achando que a salvação será fruto daquilo que elas fizerem por si mesmas, e não é. A salvação não é fruto do que eu posso fazer por mim, do que a minha esposa pode fazer por mim, do que qualquer outra pessoa possa fazer por mim. A minha salvação é fruto do que Jesus fez por mim naquela cruz, e eu preciso receber isso pela fé, e eu preciso proclamar isso com ousadia. Aquelas mulheres não tiveram medo de mostrar ao mundo a fé que elas tinham e o compromisso que elas tinham com Jesus. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite de ceia, não tenha medo de dizer ao mundo que você é de Jesus, amém? Aquelas mulheres, elas foram honradas pelo Senhor, porque elas tiveram coragem de fazer, irmãos, aquilo que para muitos era sem sentido, caminhar em direção a Jesus no momento em que Jesus não podia mais curar, fazer milagres, fazer maravilhas, era sem sentido. O sentido estava em caminhar em direção a Jesus enquanto Ele estava curando, multiplicando pães, multiplicando peixes, fazendo milagres, fazendo maravilhas. Mas agora que Ele estava num sepulcro, para muitos não tinha sentido fazer o que elas estavam fazendo, ir naquele sepulcro, ungir aquele homem que estava morto. E eu quero dizer para você, querido, Deus honra pessoas que servem a Ele, fazendo aquilo que não faz sentido para os outros, mas faz sentido para Deus. Quando Noé recebeu a missão de construir um barco, ele estava construindo um barco num lugar onde não havia mar. Ele estava construindo o barco num ambiente onde não tinha chuva. Pelo menos os estudiosos bíblicos, intérpretes bíblicos, eles dizem que não chovia, não havia chuva naquela época, que um orvalho subia do irmão e regava a terra. Aí, você está construindo um barco, não tem mar, não chove, você está louco, você não está bem na cabeça, você está fazendo algo que não tem sentido. Mas tinha. Aquele barco, irmãos, que ele estava fazendo, que para muita gente não tinha sentido, foi
o amparo para a sua família, foi, irmãos, o instrumento que Deus usou para lhe dar a salvação do dilúvio que viria. Mas para os outros era sem sentido, mas para ele tinha um sentido de salvação. Irmãos, muitas vezes nós precisamos entender que Deus pode pedir de nós coisas absurdas aos olhos das pessoas e até mesmo aos olhos dos crentes, mas se é Deus que está pedindo, faça, porque Ele vai te honrar. Esses dias eu vi um testemunho na internet, um pastor que pastoreou uma igreja em Santo André, São Paulo, e ele disse que lá na igreja onde ele pastoreava, em Santo André, tinha um irmão que todo mundo chamava ele de doidinho de Jesus. Por que ele era chamado de doidinho de Jesus? Ele andava com um ternão, uma Bíblia desse tamanho, e em todas as vigílias ele estava presente. E ele profetizava, e às vezes ele falava algumas coisas que pareciam doidura, mas às vezes Deus usava ele, e ele era usado por Deus, mas o pessoal chamava ele de doidinho de Jesus por causa desse estereótipo dele, né? Ternão, Bíblia desse tamanho debaixo do braço, em tudo que é vigília ele estava, e falava, lá vem o doidinho de Jesus, lá vem o doidinho de Jesus. E um belo dia, tocou a campainha na casa de um irmão, e era 3 da manhã, o irmão acorda e vai lá, sabe quem estava lá? O doidinho de Jesus. Aí ele chega lá, fala, irmão, eu vim aqui porque Deus me mandou. Pega o teu carro e nós vamos lá para o centro de São Paulo, para Cracolândia. E, enfim, o irmão falou, você é doido mesmo. Falou, você acha que eu vou pegar meu carro 3 da manhã e vou sair daqui da minha casa para ir lá na Cracolândia, né? Aonde você... Não vou não. Ele falou, se você não for, Deus vai tratar com você. Aí disse que o irmão sentiu um arrepio na espinha. Falou, bom, ele é doido, mas às vezes ele acerta, né? E aí o irmão ficou com medo, né? E aí ele pegou e colocou o doidinho no carro dele, mas chateado. Pensa num cara que estava, né, ali levando o doidinho, mas chateado com aquela situação. E aí diz que o doidinho vai, passaram pela Cracolândia, e aí depois da Cracolândia tem um outro bairro, eu não lembro agora o nome do bairro, e aí esse bairro você vai entrando em umas vielas, e ele falou, mas onde a gente vai? Ele falou, não, entra aqui, entra ali. Eles estão saindo num lugar ermo, onde não tinha ninguém, tinha uns prédios velhos, abandonados, e ele falou, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Aí disse que o doidinho falou, para o carro aí. Aí disse que ele parou o carro, aí o doidinho desceu, foi do outro lado da rua, levantou as mãos para o céu e falou, glória a Deus, 3 vezes. Aí voltou para o carro e falou, já fiz o que eu tinha que fazer, vamos embora. Se o cara estava bravo na vida, você imagina na volta, né? Aí diz que ele foi, né, só dando dura no doidinho até voltar. E aí passaram-se 15 dias, aí mais ou menos meia-noite, toca a campainha do irmão de novo. Quem está lá? O doidinho de Jesus. Aí ele falou assim, irmão, se arruma porque nós vamos numa vigília. Ele falou, você está louco? Se eu não queria te levar aquele dia, agora é que eu não vou mesmo. Se não for, Deus vai tratar com você. O irmão se ficou apontado no peito. Falou, vamos lá então. Aí eles foram numa vigília que tinha próximo ao local onde eles foram, mais ou menos. E aí chegou nessa vigília, o irmão não queria estar lá, sentou no último banco, ficou lá pensando na vida, e disse que o doidinho ficava lá fazendo aviãozinho e tal, entregando profecia de Deus, ora entregava profecia de Deus, era dele mesmo, enfim, e o doidinho estava solto ali, né? E aí de repente, altas da madrugada, começou a chegar um bilhetinho lá no púlpito do pastor, alguém querendo dar um testemunho, e aí o pastor falou, gente, tem alguma pessoa querendo dar um testemunho aqui. Aí eles chamaram o rapaz foi lá na frente e falou, olha, pastor, fica tranquilo, meu tempo aqui é rápido, meu testemunho é rápido. É o seguinte, eu nasci num lar evangélico, caminhei nos caminhos do Senhor um bom tempo, mas chegou um tempo que eu me afastei, fui para o mundo, me perdi nas drogas, me perdi nos vícios, e há uns 15 dias atrás, eu estava pensando em tirar a minha vida. E aí eu fui perto da Cracolândia, num lugar ermo, assim, nos prédios abandonados,
E eu fui subindo as escadarias daqueles prédios, cheguei lá em cima e comecei a olhar para baixo, pulo, não pulo, pulo, não pulo. E aí mais ou menos 4 da manhã, quando eu pensei em pular, alguém grita, glória a Deus, 3 vezes. Aí a primeira vez que a pessoa gritou glória a Deus, ele falou, eu recuei. Aí eu comecei a lembrar da escola bíblica, eu comecei a lembrar da igreja. Aí ele gritou a segunda vez, aí eu falei, Senhor, eu não vou me matar não, eu vou voltar para a igreja. E aí disse que naquele momento ele se ajoelhou, se arrependeu, falou, olha, eu ia me matar, mas hoje eu estou remido e lavado pelo sangue. Estou aqui porque um doido foi lá e gritou glória a Deus 3 vezes, e eu ouvi a voz de Deus me chamando de volta. Eu não sei quem é esse doido. Aí o doidinho pulou, falou, sou eu. Ele estava lá atrás, falou, o doido sou eu, né? E a pergunta é, se ele não tivesse ido, e se o irmão que estava bravo não tivesse levado ele, o que teria acontecido naquela noite? Às vezes nós não sabemos o que Deus quer fazer, e muitas vezes nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus quer fazer e deixar, irmãos, o nosso coração ouvir a voz de Deus. Quantos de nós teria coragem de incorporar esse rótulo de ser um doidinho de Jesus, porque está com os ouvidos abertos ao que Jesus quer fazer e quer dizer ao nosso coração? Quantos de nós aceitaríamos ser chamados desse jeito, mas ter o mérito de poder ser alguém que Deus está usando para salvar vidas, resgatar vidas que poderiam estar mortas, se ele não simplesmente fosse lá e tivesse dado aquele grito de glória a Deus? Eu achei tremendo esse testemunho, irmãos, uma coisa simples, que mostra que muitas vezes Deus nos usa na nossa simplicidade. Aquele homem nem sabia porque ele estava lá, nem porque ele tinha dado aquele grito, mas lá na frente ele foi compreender o plano de Deus na sua vida. E eu quero dizer para você que tem coisas que você faz hoje que você não sabe, mas amanhã você vai compreender o plano de Deus na sua vida. Por que você está fazendo hoje aquilo que Deus vai te honrar amanhã, aquilo que Deus vai te revelar amanhã. Deus honra, Deus honrou o doidinho, Deus honrou aquelas mulheres. Deus quer honrar você aqui nessa noite, amém? Deus quer honrar você. Se você estiver disposto a ter coragem de fazer aquilo que as pessoas acham absurdo, acham estranho, mas se você entende que é Deus, faça, porque Ele vai te honrar. Aquelas mulheres levantaram cedo, irmãos, e foram àquele sepulcro. Para muita gente isso era uma perda de tempo, para muita gente isso não tinha sentido, mas para elas tinha todo o sentido. Elas não sabiam o que Deus estava planejando, mas quando elas chegaram lá, elas descobriram que elas haviam recebido o privilégio de serem as primeiras a proclamar a ressurreição de Jesus. Que privilégio Deus deu a 3 mulheres, que não tiveram, irmãos, medo de se acomodar, como os outros se acomodaram, que não tiveram, irmãos, a disposição de se render ao medo, ao desânimo que todos estavam vivenciando naquele momento. Às vezes vem um medo sobre a nossa vida, um desânimo sobre a nossa vida, e nós temos que romper isso para viver algo maior com Deus. O mundo quer te desanimar, o mundo quer te sufocar, o mundo quer te entristecer, mas existe um Cristo que se levanta todos os dias para colocar alegria no teu coração, para dizer para você que Ele te salvou e está contigo todos os dias, para dizer para você: esforça-te, tem bom ânimo, anima o teu coração, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. Isso quer dizer que você pode vencer nele, amém? Deus honra pessoas que se dispõem a sair ao encontro de Jesus, não para receber, mas para entregar a Jesus alguma coisa que é precioso. Todo mundo gosta de ir até Jesus para receber, quando o assunto é receber cura, é receber milagre, é receber solução de problemas. Irmãos, é muito fácil caminhar em direção a Jesus, mas a caminhada dessas mulheres naquela manhã de domingo não era para receber, era para entregar.
era para dar a ele algo precioso. Era um costume dos judeus naquela época ungir o corpo daqueles que haviam falecido com especiarias, aloés, nardo e mirra. E essas especiarias, elas eram caras. E aquelas mulheres pegaram o aloés, a mirra, o nardo, e levaram ali com alegria para entregar ao Senhor Jesus algo que era precioso. Entregue para o Senhor aquilo que é precioso. Faça do seu louvor algo precioso. Amém? Faça do seu culto algo precioso. Faça da sua adoração algo precioso. Que o Senhor sinta cheiro de mirra, que Ele sinta cheiro de aloés quando você louva, quando você adora. Faça da sua atitude de obediência ao Senhor algo precioso, que o Senhor cheira e sente o cheiro bom de algo agradável. Irmãos, não vamos vir para a igreja para oferecer algo a Deus que cheira mal. Não permita que o seu louvor cheire mal. Não permita que a sua presença na igreja cheire mal. Dê ao Senhor algo que seja precioso. Amém? Deus honra aqueles que fazem da sua oferta algo precioso a Ele, algo que seja precioso aos seus olhos, algo que seja precioso ao seu coração. Aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus, ela foi criticada por Judas. Judas falou: mas como? Pega um vaso desse que custa o trabalho de 300 dias de trabalho do trabalhador, e quebra, é um desperdício. E Jesus corrigiu Judas, falou: os pobres vocês sempre terão contigo, mas eu nem sempre. Deixa essa mulher entregar para mim o que é precioso. Aquela mulher entregou para Jesus algo que era extremamente precioso, representava a sua adoração, representava a sua consciência de que o valor de Jesus era maior do que aquilo que aquele vaso de alabastro podia representar na sua vida. Aquelas mulheres, irmãos, elas saíram ali naquela manhã dispostas a perder no material, porque tudo que elas pudessem perder no material, irmãos, no entendimento que elas tinham, não era nada diante do que Jesus representava para elas em suas vidas. Quem é Jesus para você? O que você está disposto ou disposta a sacrificar por Jesus nesse tempo? Quem é Jesus para você como seu Salvador, como seu Senhor? Irmãos, aquelas mulheres, eu não sei se elas tinham entendimento de que Jesus ressuscitaria, assim como os discípulos, porque Jesus havia dito que Ele ressuscitaria. Sim ou não, irmãos? Mas eu não posso afirmar categoricamente que elas sabiam que Jesus ia ressuscitar. No meu entendimento, eu, pastor Gaudilei, acredito que elas não sabiam que Jesus iria ressuscitar. Em outras palavras, por mais que elas soubessem ou não soubessem, o fato é que Jesus não havia ressuscitado ainda. Então elas estavam servindo a Jesus como morto, mas como elas estavam servindo a um Jesus morto, mas como se ele estivesse vivo. Amém? Vou repetir: elas estavam servindo a um Jesus morto, como se ele estivesse vivo. O problema é que tem muita gente na igreja hoje que está servindo a um Jesus vivo, como se ele estivesse morto. O problema é que tem muita gente na igreja hoje que tem consciência de que Jesus ressuscitou, de que Jesus está vivo, serve a um Jesus vivo, mas como se ele estivesse morto, como se ele fosse alguém que não tivesse poder para interferir nas nossas vidas, nos abençoando, nos premiando quando nós acertamos, quando nós fazemos a sua vontade, ou nos corrigindo quando nós erramos. Eu quero dizer para você, querido ou querida, o Jesus que você serve não está morto, ele está vivo. Ele está vivo.
E Ele está pronto a interferir na sua vida a qualquer momento. Como Ele vai interferir, depende de como você está servindo a Ele. Depende de como você está se relacionando com Ele. Depende de como está o seu temor à vontade dEle. Depende de como você está tratando esse Jesus na sua vida. Se você está tratando Ele como alguém que está vivo, como alguém que merece respeito, como alguém que merece a sua obediência, como alguém que merece a sua adoração, a sua rendição, Ele está pronto a honrar você, como Ele honrou aquelas mulheres. Ele também pode te honrar hoje. Mas se você está servindo Ele como morto, porque você não está nem aí, porque Ele pensa, você faz o que o seu coração manda, você faz o que você quer, sem se preocupar se isso está agradando ou não o coração dele, você pode perder a oportunidade de ser honrado, e além disso, você pode se frustrar com você mesmo amanhã, ou depois. Por quê? Porque você esqueceu que o Cristo que você serve está vivo, e Ele deve ser tratado como alguém que está vivo. Amém, igreja? Quem Jesus está disposto a honrar? Quem faz do dinheiro uma oferta a Jesus, ao invés de adorá-lo? Quando você compra mirra, aloés e nardo, isso custa o que, irmão? Dinheiro. Ou seja, houve um investimento naquela manhã de dinheiro para se apresentar diante do Senhor. Não importava o quanto de dinheiro deveria ser gasto ali, porque o coração delas, o amor que estava no coração delas, não estava no dinheiro. O amor que estava no coração delas estava em Jesus. Aonde está o amor do seu coração? Em Jesus ou no dinheiro? Vou repetir. Aonde está o amor do seu coração? Em Jesus ou no dinheiro? Tem crente que é uma bênção, canta, serve, trabalha, mas quando chega na hora de pôr a mão no bolso, parece que tem uma ratoeira, dá choque, né? Parece que é o ponto fraco de muita gente. Cuidado, porque se o diabo perceber que esse é o teu ponto fraco, ele vai trabalhar violentamente nessa área da sua vida para fazer você cair aí. Você é uma pessoa que é fissurada em dinheiro, então o diabo ele vai trabalhar nessa área para gerar em você ganância, para gerar em você um coração que tem dificuldade de doar, que tem dificuldade de entregar. Por quê? Ele não vai trabalhar onde você é forte, ele vai trabalhar onde você é fraco. Ele vai buscar o seu calcanhar de Aquiles. A expressão calcanhar de Aquiles, ela foi criada para exemplificar o ponto fraco de uma pessoa. Quando eu digo que o meu calcanhar de Aquiles é essa questão, eu estou dizendo que o meu ponto fraco está ali. Então é ali que o diabo vai trabalhar. E tem muita gente que sofre por causa de dinheiro na igreja. Por quê? Porque permite que o diabo construa no seu coração uma barreira. Quando servir a Deus envolve abrir a mão. Então eu quero dizer para você nessa noite: quebre isso na sua vida e você será próspero. Amém? Quebre isso na sua vida e haverá prosperidade na sua casa, haverá prosperidade nos seus negócios, haverá prosperidade na sua vida. Porque, irmãos, o Senhor Ele é fiel para abençoar aqueles que com generosidade abençoam a sua obra. Lá em Provérbios, gosto muito desse Provérbios 11. Provérbios 11. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim. Provérbios 11, 24 e 25. Ao que distribui, o que acontece, irmãos?
mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa, o que vai acontecer com ela? Prosperará. E aquele que atende também será atendido. Fecha a conta e passa a régua. Irmãos, é muito claro: a alma generosa prospera, a alma dadivosa prospera, aquele que dá com alegria será recompensado. Nós precisamos entender, irmãos, que fidelidade se responde com fidelidade. Quem é casado aí? Muito bom, né? Vamos saber que está todo mundo, a maioria casado, né? Vamos supor que só um lado fosse fiel. O lado que está sofrendo com a infidelidade do outro ficaria feliz? Faz assim com a cabeça, quem não ficaria feliz? Não ficaria feliz. Por quê? Porque da mesma maneira que a gente dá, a gente quer receber. Deus, Ele te abençoa e não te cobra nada. Só que Ele diz que você deve entregar o dízimo, que você deve, entregar aquilo que lhe pertence. O dízimo não tem nada a ver com salvação. Eu vou dar o dízimo para ser salvo. Não tem nada a ver com salvação. Você pode dar o dízimo e perder a salvação, se você não for obediente a Deus, não preservar a sua salvação. Dízimo tem a ver com prosperidade na terra. Deus não quer que ninguém viva na miséria, irmãos. Deus não quer que ninguém viva apertado. Por isso, Ele ensina você a ser dizimista, porque Ele entra em cena na sua vida. Porque o diabo trabalha para te empobrecer. Deus, a intenção de Deus é te prosperar, mas Ele quer que isso venha como fruto de vamos dizer assim, de um crescimento espiritual na área da generosidade, na área da fidelidade. Deus, Ele não quer prosperar você na infidelidade, Ele não quer prosperar você na ganância, no egoísmo, porque Ele não te fez para ser nem egoísta, nem ganancioso e nem infiel. Ele está dizendo: eu sou fiel, seja fiel. Eu sou santo, sede santo. Em outras palavras, se você tem aliança comigo, aquilo que eu faço para você, faça também para mim. Aquelas mulheres, irmãos, o coração delas estava em Jesus, o amor que estava no coração delas estava em Jesus. Por isso elas não tinham dificuldade de abrir mão para servir ao Senhor, gastando, investindo o seu dinheiro em aloés, em nardo, em mirra, porque para elas valia a pena, por tudo que Jesus representava em suas vidas. Jesus representa alguém grandioso na sua vida? Para quem Jesus representa tudo? Levanta a mão. Jesus tem que ser tudo, irmãos, na nossa vida, tudo. Ele é o nosso Salvador. Ele precisa estar acima das pessoas que nós mais amamos nessa vida. Jesus está acima da minha mulher, que é a pessoa que eu mais amo nessa vida, depois meus filhos e daí por diante. Mas não foi minha mulher que morreu por mim, foi Jesus. Por mais que eu ame, por mais que ela me ame, nenhum de nós dois poderemos fazer pelo outro só aquilo que Jesus fez. Amém? Isso precisa ficar bem entendido no nosso coração. Irmãos, quarto ponto. Quem está acompanhando a mensagem aí? Quem está gostando da mensagem aí? Glória a Deus. Quem Jesus está disposto a honrar? Quem fala dos problemas, mas não para de caminhar por causa dos problemas. Vou repetir. Quem fala dos problemas, mas não para de caminhar por causa dos problemas. Quando aquelas mulheres saíram para ir ao túmulo de Jesus, elas falaram de um problema. Qual era o problema? A pedra. Tinha uma pedra no caminho.
no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. E elas falaram dessa pedra. Sim ou não, irmãos? Nós vamos, mas quem vai tirar a pedra? Quem vai revolver a pedra? Porque a pedra era muito grande. A pedra era muito, fala. A pedra era muito grande. Era grande. Não era uma pedrinha, era uma pedra grande. E às vezes o problema que está na tua frente, ele é grande. E às vezes você sai para servir ao Senhor e você está olhando para aquele grande problema que você sabe que você vai ter que enfrentar. E às vezes você fala, meu Deus. Aí você vai conversando com alguém sobre o seu problema. Olha, o meu problema é grande, viu? Ele é grandão, ele é enorme. Mas eu estou servindo a Deus. Eu vou caminhar, apesar do problema ser grande, eu vou continuar indo, eu vou avançando. Mas é grande o problema, mas eu vou continuar caminhando, eu vou avançar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando elas chegaram lá, o problema já estava resolvido. O problema estava resolvido, a pedra tinha sido retirada. O Senhor mandou um anjo, tirou a pedra do caminho, tirou o problema que era grande. Porque elas falaram do problema, mas elas não pararam de caminhar por causa do problema. Então eu quero dizer uma coisa para você, crente que está aqui nessa noite. É permitido você falar do seu problema, mas não é permitido você parar por causa do seu problema. Fale do seu problema, compartilhe o seu problema com alguém que está caminhando ao teu lado. Porque com certeza elas comentaram do problema, porque elas estavam juntas, caminhando na mesma direção. Escolha pessoas que estão caminhando na mesma direção que você está caminhando. Não vai compartilhar o seu problema com gente que está caminhando na direção errada. Compartilhe o seu problema com quem está caminhando na mesma direção que você está indo. Porque quem está caminhando junto com você, está indo na mesma direção que você está, vai ter espiritualidade para te ajudar a caminhar diante do problema. Compartilhe o seu problema com quem está caminhando ao teu lado, na mesma direção. E elas foram falando do problema. E quando elas chegaram, não tinha mais problema. Eu quero dizer para você, existe um Deus lá fora tirando os seus problemas. Existe um Deus lá fora que está removendo grandes pedras do seu caminho. Existe um Deus lá fora que está trabalhando para que aquele grande problema que te aflige, que está te afligindo, ele seja removido, ele seja retirado da sua vida, do seu caminho. Mas você não pode parar de caminhar em direção a Jesus. Caminha mais um pouco, avança, porque existe um Deus que tira o seu problema da sua vida. Amém? Em último lugar, chegamos no último lugar. Deus está pronto a honrar, surpreendendo as nossas expectativas. Quem quer ser surpreendido por Deus aí? Irmão, ser surpreendido por Deus é maravilhoso, porque de Deus só vem o que é bom. Irmãos, aquelas mulheres foram surpreendidas de várias maneiras. Elas foram surpreendidas porque a pedra não estava mais lá. Já começou por aí. Cadê a pedra? Não está. Foram surpreendidas. Mas quando elas entram no sepulcro, aí a surpresa é maior ainda, porque aquele que estava morto, elas não encontram mais lá, porque ele está vivo. Elas foram surpreendidas pelo Senhor. Ele honra as nossas vidas, trazendo situações que vão nos surpreender para nos levantar, para nos colocar em pé, para nos fazer sorrir, para colocar um sorrisão no nosso rosto, assim, de alegria, de refrigério, de vitória. Irmãos, quantas surpresas aquelas mulheres tiveram naquela manhã. Eu quero dizer para você, existe um Deus que nos surpreende, primeiro, pelas suas escolhas. Deus escolhe pessoas que a gente não escolheria. Quando Deus quis escolher um rei para substituir Saul,
Ele escolheu Davi, o menor, o mais jovem de dentro da sua casa. Ninguém, nem Samuel, escolheria Davi, porém Deus escolheu. Às vezes ninguém quer te escolher, mas Deus já te escolheu. Amém? Deus já escolheu você. Você não precisa se preocupar quando ninguém te escolhe. Existe um Deus que escolhe você quando ninguém quer te escolher. Deus nos surpreende pelas nossas escolhas, pelas escolhas dele. Ele escolheu Paulo, irmãos, que era um perseguidor da igreja, um homem que matava cristãos. Ele escolheu Paulo para ser o pregador do evangelho aos gentios, aquele que sofreria por amor a ele, proclamando o evangelho aos gentios. Ele escolheu Paulo. Ele escolheu, irmãos, a mulher samaritana, uma mulher que tinha 5 maridos, teve 5 maridos e o 6º não era dela. Ele escolheu aquela mulher para levar o evangelho a toda a Samaria, e depois ele mesmo foi pregar. Nós jamais escolheríamos aquela mulher, sim ou não? Não escolheríamos. Ele escolheu Moisés, que era gago, pesado de língua, para representá-lo, para tirar o povo da escravidão do Egito. Ele escolheu uma manjedoura para trazer o Rei dos Reis à terra. Ele não escolheu um palácio, ele não escolheu um hotel 5 estrelas, ele escolheu um estábulo, ele escolheu uma manjedoura para que o seu filho nascesse. O filho do Deus vivo nasceu numa manjedoura. Eu pergunto para os irmãos: Deus nos surpreende ou não? Deus nos surpreende pelas estratégias que Ele escolhe para nos dar vitórias. O rei Josafá tinha uma grande peleja que ele tinha que lutar contra 3 exércitos, e ali todo mundo ficou apavorado, porque eram 3 nações que se levantaram contra Judá, e todos esperavam uma grande estratégia de guerra, para que eles pudessem pelo menos sair e tentar fazer alguma coisa contra aqueles 3 exércitos. E Deus falou: a estratégia é o seguinte: põe os levitas à frente dos armados, e manda eles cantarem e exaltarem a minha santidade, a minha benignidade. Só manda eles cantarem. Eu fico imaginando aquele general de guerra falando: o rei, o senhor está doido, nós estamos numa guerra, o senhor vai mandar o povo cantar? Não, mas é a estratégia do Senhor, é Deus que mandou, é para cantar. Põe os levitas lá e manda eles cantarem. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando os levitas começaram a cantar e declarar, irmãos, a santidade, a benignidade do Senhor, o Senhor foi desbaratando os exércitos inimigos, e aqueles exércitos foram vencidos sem que o braço humano tivesse que lutar, porque o braço de Deus lutou por eles. Sabe o que acontece quando você estava cantando aqui, louvando aqui com a Luana, com o Gabriel, com a Nicole, com o Mateus aqui, louvando e declarando esses louvores maravilhosos que nós cantamos aqui nessa noite? Santo é o nosso Deus, eterno é o seu amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Enquanto você cantava, Deus estava lá fora pelejando as suas batalhas. Porque quando você canta, Deus luta por você. Quando você canta, Deus luta a sua causa. Quando você canta, Deus vence as suas batalhas. Muitas vezes, Deus só quer o seu louvor, para que Ele possa te entregar uma grande vitória. São as estratégias de Deus. Deus nos surpreende pelas suas escolhas, pelas suas estratégias. Deus nos surpreende, irmão. Deus surpreendeu aquelas mulheres. Deus nos surpreende, encerrando essa mensagem, pela sua fidelidade e pelo seu amor pessoal. Presta atenção, que agora isso vai no fundo do seu coração, porque é para você, no seu pessoal, no seu individual. Pela sua fidelidade, pelo seu amor pessoal por cada um de nós. Ele sabe o seu nome, e muitas vezes Ele quer tratar com você, Jéssica, Thaís, Gabriel, Ambrosinho.
Porque se você vai para o final do texto, irmãos, eu acho tremenda essa parte, que o anjo diz assim, olha aí na sua Bíblia, versículo 7, mas ide, dizei aos seus discípulos, e aí depois diz o quê? Dizei aos seus discípulos e a Pedro, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Uma pergunta, irmãos, se ele disse dizer aos discípulos, Pedro não era um dos discípulos? Por que Pedro teve que ser colocado em evidência? Porque havia algo no pessoal que ele queria tratar especificamente com Pedro. Porque todos os discípulos tiveram uma atitude e Pedro teve outra. Somente Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus queria tratar do coração daquele homem que havia negado ele 3 vezes, dizendo, apesar de você ter me negado 3 vezes, eu continuo amando a sua vida. Levanta, você pode ter me negado, mas eu amo você, eu ainda amo você, eu quero você, você é meu discípulo, eu não desisti da sua vida, Pedro. Então não diga somente aos discípulos, fale também a Pedro. Muitas vezes é assim. Existe uma mensagem que Deus ele transmite para todo mundo, mas no meio daquela mensagem ele está tratando com uma pessoa. Ele está falando com uma pessoa em específico, dizendo, eu conheço a sua dor, eu conheço as suas decepções, eu conheço aonde o teu calo dói, eu sei que você está mais triste que os outros estão tristes, mas você está mais. E nessa noite eu quero dizer, eu amo você. Fique em pé, você vai ser abençoado. Fique em pé nesse momento, feche seus olhos, receba essa palavra do trono, receba essa palavra como palavra profética, receba essa palavra como rema revelado do Senhor na sua vida, receba essa palavra como palavra de restauração para a tua alma, para o teu espírito, receba essa palavra como palavra de renovo para a tua vida, porque nessa noite o Senhor se levanta do trono para renovar vidas, vida de filhas, vida de filhos que precisam ser renovados pelo poder da sua palavra e pelo poder do seu amor. Ele nos surpreende pelo seu amor fiel. Quando ele falou, diga a Pedro, porque ele sabia que Pedro estava mais triste, que Pedro estava mais desanimado, que Pedro estava mais abatido do que os outros. Diga aos meus discípulos todos que eu estou vivo, mas diz especialmente a Pedro que eu vivo para fazer a diferença na sua vida. Aleluia. Nesta noite o Senhor está dizendo que Ele sabe que você está mais triste, que você está mais abatida, que você está mais abatido, mas Ele está dizendo, eu vivo na tua vida, eu vivo por ti. O Senhor diz, eu vivo para fazer a diferença na sua causa, para fazer a diferença na sua vida, filha, para fazer a diferença na sua vida, filho. Levanta a tua cabeça hoje, porque eu estou tirando da sua vida o desânimo, eu estou tirando da sua vida a tristeza, eu estou tirando da sua vida a incredulidade, eu estou tirando da sua alma, do seu espírito, o abatimento que veio sobre ti essa semana. Porque nessa semana você estava triste, essa semana foi difícil demais para você, mas eu te trouxe aqui, eu te trouxe na minha casa, eu te trouxe na minha presença, porque na minha presença tem cura, na minha presença tem renovo, na minha presença tem restauração. Aleluia. Eu
eu te restauro, diz o Senhor, eu te renovo, diz o Senhor, eu te restabeleço, Lamas, eu te ponho em pé, dai as suas, aleluia, Jesus. Nessa noite, Senhor, passa o bálsamo, passa, Senhor, o bálsamo do teu Espírito nestas vidas, renova a força daquele que não tem nenhum vigor, anima o coração desanimado, fortalece o enfraquecido, Senhor, renova a fé, renova a esperança daquele que entrou aqui desesperançado, em nome de Jesus, aleluia. Eu profetizo milagre, eu profetizo cura do céu sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que o poder do teu Espírito Santo alcance corações aqui nesta noite, em nome de Jesus. Levanta, põe em pé, renova, fortalece, abençoa, cura, restaura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Nesta noite eu declaro, Senhor, que pessoas que entraram aqui desanimadas da vida vão sair daqui restauradas pelo poder que há em Cristo Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, aleluia. Demando e derraçúbia, em nome de Jesus, Pai, põe a tua mão de poder sobre essas vidas, sara o doente, sara o enfermo, em nome de Jesus, dá vitória àquele que precisa de vitória nesta noite. Pai, eu coloco essas vidas em tuas mãos, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Quem foi a